Amém? Eu vim compartilhar algo que está no meu coração queimando já há algum tempo. E eu queria muito, de verdade, que o Espírito pudesse chocar a sua realidade com essa realidade, para que nós juntos pudéssemos entrar naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Primeira coisa que você precisa entender é que não tem mais espaço para uma autoafirmação ministerial. Nesses dias não dá mais para tentar se autopromover, não dá mais para querer correr atrás do seu ministério. Esses são dias de nos atentarmos àquilo que Deus está fazendo e nos envolver nisso. Por isso eu quero convidar você a tirar um pouco a sua visão do seu ministério, da sua instituição, da sua denominação e se enraizar de fato naquilo em que Deus está desejando fazer sobre a nossa nação. Por isso pegue essa Bíblia comigo, por favor, e abre em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15. Gênesis 2,15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Pai, nós oramos sobre a Tua palavra. Salmo 119, versículo 18 diz: Desvenda os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, pedindo uma porção que o Senhor tem preparado para nós, para esse dia. Talvez alguém aqui já falou sobre isso, já ouviu sobre isso, alguns já têm entendimento sobre isso, mas nós queremos te pedir a porção exata para esse dia, no nome de Jesus. Amém? Vamos estabelecer alguns princípios, alguns fundamentos para construir aquilo que nós queremos aplicar em nossas vidas. Amém? Gênesis 2,15 está falando desde o início da criação sobre um relacionamento entre Deus e o homem, entre um relacionamento de comunhão, de intimidade, uma linha de relacionamento, de desenvolvimento diante da presença de Deus. E quando chegamos no versículo de número 26 e 27 e 28 de Gênesis 1, nós vemos então Deus criando, dando forma à criação. No versículo 26 a 28, Deus então diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vírgula, e dominai sobre os peixes, sobre as aves, e tudo aquilo que Deus havia criado anteriormente ao homem estava sujeito à autoridade do homem, porque a palavra dominai é uma palavra hebraica rada, que significa governe, reine. Por isso eu costumo dizer que no Éden ninguém era maior do que Adão. E você diz, claro, só tinha Adão no Éden. Mas no contexto de tudo aquilo que havia sido criado, os animais não avançavam sobre Adão, eles não atacavam Adão. Por exemplo, você não via um leão ou algum registro na história da Bíblia dizendo que Adão teve que subir numa árvore porque o leão correu atrás dele. Já viu isso escrito? Por quê? Porque no Éden a autoridade máxima ali era Adão. Ali não havia o rei da selva, o rei da floresta não era o leão, era Adão. Por isso que a autoridade estava sobre Adão. Adão foi considerado, e acredite você se quiser, Deus está ali, estabeleceu Adão como o rei do Éden. Não havia autoridade maior do que Adão naquele lugar, naquele jardim. Por isso a palavra dominar, governe, toda a criação era submissa à autoridade de Adão. Por isso que se você parar e analisar alguns conceitos ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade, você vai ver algumas coisas que aconteceram, que talvez por falta de entender Adão no Éden, nós talvez entramos numa outra linha, mas e fugimos da raiz, da lei de primeira menção sobre esses valores. Exemplo, quando Elias libera uma palavra e diz: segundo a minha palavra, não vai chover, e durante 3 anos e 6 meses não cai água do céu e nem orvalho. Por que não choveu? Porque todo o ecossistema se submeteu a um homem que era semelhante a Deus. Quando a criação
criação olhava para Adão, eles não viam Adão, a criação enxergava Deus em Adão. Por isso que quando Daniel entra na cova dos leões e os leões não comem Daniel, porque não comem Daniel? Porque Daniel não cheirava carne, legal também. Mas os leões não comeram Daniel, porque quando eles olharam para Daniel, eles viram Deus em Daniel. Por isso que quando Jesus está no barco, surge a tempestade, os discípulos pensam que vão morrer, o barco vira ou não vira, e acordam Jesus do soninho dele, do cochilo que ele estava dando, e quando Jesus acorda, Jesus diz assim: ô vento, ô mar, piraram, esqueceu quem está no barco. E logo o mar, o vento se aquieta, e os discípulos dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar os obedecem. Sabe quem era esse? Era o mesmo que em Lucas capítulo 5 virou para os discípulos e disse: olha, lançai a rede à direita do barco, por favor. Ali não foi as redes que caíram em cima do barco, mas quando o homem, o segundo Adão, segundo Paulo, 1 Coríntios 15, 45, disse que ele é o segundo Adão. Quando Jesus disse: lançai a rede à direita do barco, foram os peixes que se agarraram na rede, porque eles entendiam que quem estava falando era o Adão do Éden. A mesma autoridade que estava sobre Adão no Éden também foi disponibilizada para você. Por isso, assim como Adão tinha um Éden, e esse Éden era o seu lugar geográfico de manifestação da cultura do reino de Deus sobre a terra, assim também existe um Éden. A geografia onde você mora é o seu Éden. O lugar onde você trabalha é o seu Éden. Os lugares onde você estuda, faculdade, escola. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não mora numa favela porque você tem pouco dinheiro. Você não mora numa mansão na Barra da Tijuca porque você tem muito dinheiro. Você mora exatamente no lugar onde Deus estabeleceu para que você pudesse representar o reino dele na terra. Nós somos representantes do reino de Deus. Essa era a mensagem. Enquanto Deus criava um boneco, as trevas estavam olhando o que esse cara está fazendo aí. E quando ele dá forma a Adão e cria Adão, ele está dizendo: Adão, a terra estava um caos. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. E criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia. Deus não cria algo sem forma e vazia. E há uma grande briga teológica sobre isso, sobre o que de fato aconteceu. Alguns acreditam que foi a queda de Satanás que houve um caos na terra, mas não podemos entender nenhuma linha teológica, fique você com a sua. Mas quando ele cria, Deus estava dizendo assim: está vendo? Nesse lugar, eu estou levantando essa pessoa como alguém que irá me representar nesse reino. Por isso que Gênesis 1, 26, 27, 28, a palavra semelhança vem de um contexto judaico associado, de um contexto judaico dos imperadores que estabeleciam imagens em estátuas e arbustos, e eles se espalhavam por todo o território pela qual ele exercia autoridade de governo, o seu campo. E toda vez que algum reino inimigo, quando um outro imperador, quando qualquer outra pessoa entrasse naquelas terras diferentes de hoje, que é cercada por arame farpado, estacas, não é assim? Separa os territórios da galera. Naquela época eles separavam bustos e estátuas, e quando alguém entrava e se deparava com a imagem daquele busto, era notável e dizia: esse lugar é dominado pelo imperador tal. Quando Jesus implantou você nesse Éden, Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para o reino das trevas: sabe por que Ele mora aqui? Porque eu tenho Ele como alguém que vai me representar. Por isso, o local onde você estuda não é simplesmente porque era a única escola que estava dando vaga e você foi estudar nessa escola. Você estuda na escola exatamente onde você tinha que estudar para representar o reino de Deus lá.
Não, você não teve pouca nota no Enem e por isso a única faculdade que te aceitou foi aonde você estuda. Você que não está sabendo. Na verdade foi Deus que fechou todas as outras portas e deixou uma única porta para o único lugar que você pudesse entrar, pensando que esse lugar foi o único lugar que estava aberto para você. Não, foram os caminhos do Senhor que proporcionou esse lugar aberto para você. Não, mas você deveria ter tirado uma nota muito maior ou muito menor, mas Deus deu a nota exata para você, para que o reino de Deus se manifestasse na faculdade, na universidade onde você está. Não, cara, não foi essa empresa que estava dando vaga, foi Deus que inseriu você lá, para que o reino dele venha. Por isso que você precisa entender que Deus criou o homem e deu o Éden para ele. Fala para quem está do seu lado, Deus deu esse Éden para você. Não fique triste comigo não. Mas se você está querendo fugir do seu Éden porque está violento, eu vou sair do Brasil porque está muito violento. Se está violento com você no Éden, imagine se você foi embora. Espera Deus sacudir o Brasil, depois tu vai. Não vai agora não. Não fica de fora. Eu chorei ontem, chorei ainda agora ali. E a palavra que queima no meu coração, eu estou gritando a Deus dizendo: não me deixa de fora do que você está prestes a fazer na nação brasileira. Não sai agora, é o melhor momento da igreja. Você não pode pular fora do barco agora. Não dá para ir embora agora. Deus pegou Adão e estabeleceu o jardim, colocou o homem lá, jardim do Éden, lugar de prazer. Colocou o homem no Éden e no capítulo 3, do versículo de número 1 a 6, há a queda do homem. Versículo 7 e 8, o homem se esconde porque havia pecado. Porém, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus ele vem, porque na viração do dia, a Luma falou isso aqui, na viração do dia, Deus vinha ter um tempo com Adão. Perceba isso. Deus não vinha e não ficava o dia todo com Adão, mas na viração do dia e todo dia, Deus vinha ter um tempo com Adão. Entenda isso, por favor. O conceito não é ficar 12 horas jogado na presença de Deus, orando e chapando da presença dele. O conceito é, se após ficar 12 horas, se após ficar 3 dias no retiro, vivendo aquela loucura que é, Deus está preocupado, se é que podemos usar o termo preocupado para Deus, mas Deus está aguardando que você na segunda-feira também vá lá nesse lugar de encontro. Não se trata o quanto você irá beber nesses 2 dias, se trata se na segunda-feira você vai retornar à fonte para continuar bebendo. Adão não ficava todo dia, mas todo dia havia uma fornalha de pão sendo liberada para Adão. Por isso que o maná não caía numa quantidade no dia inteiro, o maná caía uma vez só por dia. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou dizendo: pão nosso de cada dia. Todo dia nós precisamos entrar no lugar do encontro e nos relacionarmos com a presença de Deus. Não se trata se hoje você ficou de 2 da tarde até 10 da noite. Se trata se quando você chegar em casa, você ainda vai dar um cheirinho nele. Se trata se amanhã, quando você vir para cá, beber mais um pouco. E quando chegar na segunda, se você também vai beber antes de ir trabalhar, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você está inserido, você ainda vai poder separar um momento e continuar bebendo e comendo desse pão fresco que Ele está disponibilizando para nós. Esse era o ambiente Éden para Adão. Todo dia havia uma porção sendo liberada.
Mas no Gênesis 3, versículo 1 ao 6, o homem peca, e o pecado no original significa errar o alvo. E eu pergunto a você e você me responde, por favor. Versículo 8, o homem foge da presença de Deus e vai para trás de uma árvore. E Deus então chega no jardim, porque Ele é pontual. Experimenta marcar um horário de todo dia, entrar na presença de Deus. Você vai ver Deus te acordando para você ir para o lugar do encontro. Eu chamo isso de lugar do encontro. Deus apareceu no lugar do encontro. Falou, cadê Adão? Está no horário de sempre. Ele não veio. E Deus então começa a chamar Adão. E Adão escondido atrás da árvore. Então Adão aparece e fala, Senhor, eu fiquei com vergonha, eu tive medo. Por isso eu estou aqui escondido, eu estou nu. E uma pergunta que eu faço para você. Deus, Ele todo dia vinha se relacionar com Adão no lugar do encontro. Quando Adão cometeu o pecado, pergunta e você me responde, por favor. Adão pecou, mas Deus se ausentou do lugar do encontro? Oi? Não? Então por que você foge toda vez que você peca? Quando você comete os pecados mais absurdos, Ele está te procurando no lugar de sempre. Gil, mas quando nós pecamos, nós estamos separados de Deus. Dizem em Isaías 59, versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E em Romanos 3, 23 diz também que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Verdade. Mas também tem um outro lado que você precisa lembrar. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Romanos 5, 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos 8:1 ainda fecha dizendo, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Por isso eu tenho uma palavra a liberar sobre a tua vida. Se o pecado te separa da presença de Deus, eu quero te dizer que o arrependimento te leva de volta ao lugar do encontro. Se o pecado te distancia, o arrependimento te traz de volta. Por isso eu quero conscientizar você hoje. Não importa o que você fez, existe graça sendo derramada sobre nós. E em Gênesis 3, 23, a Bíblia diz então que a consequência do pecado, do 17, Deus começa a pontuar. Mulher vai sofrer ao ter filhos, o homem vai ter que trabalhar agora, e vai ter que se alimentar, vai suar. Não que antes o homem não trabalhava, mas o trabalho naquela época era associado ao culto dele, à cultura, em Gênesis 2,15 que nós falamos. Mas quando chega no versículo 23, é uma palavra terrível que cria um temor muito forte dentro do meu coração. E a palavra é, Gênesis 3, 23, e lançou o homem fora do jardim. A palavra lançou é uma palavra no original que está associado ao divórcio. A palavra lançou é a mesma palavra no original para Deuteronômio 24 sobre divórcio. Quando o homem peca, Deus remove a aliança do homem.
Gil, mas onde foi dada essa aliança? Gênesis 2,15. A palavra tomou é a mesma palavra no original para Gênesis também, Gênesis 24, versículos 6 e 67. Quando Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho. Lembra dessa história dos camelinhos? Se beber água, essa que é o servo de Abraão, quem lembra disso? É a mesma palavra para casamento. Deus então casou com Adão e deu uma casa para que eles pudessem morar, Jardim do Éden. Quando o homem peca, em Gênesis 3:23, Gênesis 3, do 1 ao 6, e em Gênesis 3:23, e ele lança o homem para fora, Deus estava dizendo, e Oséias 6, 7 ao 7, 6, ele diz lá o seguinte: vocês pecaram na cidade de Adão e quebraram a minha aliança. Quebraram a aliança na cidade de Adão. Deus então estava dizendo para o homem: agora você vai morar fora do jardim. Você agora não tem mais parte comigo. Agora houve uma aliança que você quebrou. E se não há aliança, não pode haver intimidade. Se não tem aliança, você apenas está vivendo uma vida de fornicação. Não havia aliança. Se não há aliança, não tem como haver intimidade. Por isso que desde quando Adão peca, o homem não pôde desfrutar do que nós hoje estamos disponíveis a entrar dentro dessas verdades. O homem só chegava perto através de sacrifício. O homem perdeu a aliança. Não havia mais intimidade. Por isso que louvado seja Jesus. Paulo foi muito certeiro quando chamou ele de segundo Adão. Jesus então aparece na história da humanidade. E entenda, em Gênesis 3:23, uma porta foi fechada. A porta do relacionamento, a porta da intimidade, foi fechada em Gênesis 3:23. Jesus agora aparece na história da humanidade, com o mesmo contexto do nascimento de Adão. Barro, com o ruache de Deus, o fôlego de Deus. Jesus vem de uma mulher, Maria, mas não teve um pai terreno, foi o Espírito que gerou ele ali também. Jesus cresce. Capítulo 4 de Mateus, a mesma tentação que Eva sofreu, ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus, querendo impressioná-lo com algo visual. Foi a tentação, depois você estuda, você vai ver isso. Vou correr na história. Jesus vai à cruz. Chegando na cruz, Jesus ele sofre em Getsêmani, orando, e a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Se eu perguntasse a você por que ele suou gotas de sangue, talvez você diria: ué, ele viu a cruz, ele viu o tamanho do sofrimento que ele teria. Ele viu o quanto seria difícil o processo que ele iria passar na carne. Mas eu digo para você que o fato de ele ter suado gotas de sangue não foi com medo da cruz. Porque Jesus sabia do propósito desde a fundação do mundo. O cordeiro já havia sido preparado para sacrifício. Jesus não temeu a crucificação pela dor que ele sentia na carne. Mas Jesus, por estar carregando o pecado da humanidade, ele iria experimentar o juízo do pecado, a consequência do pecado viria sobre ele. E qual é a condenação do pecado que vem sobre nós? Isaías 59:2, separação entre nós e o nosso. Jesus temeu a cruz porque ele estava
sendo submisso ao propósito do Pai, e ele precisava levar o pecado de toda a humanidade na cruz. Por isso Jesus se fez pecador nesse contexto, mesmo sendo santo, ele levou o pecado da humanidade. Quando ele vai à cruz, o medo dele não era o espinho na carne, o prego furando a mão. O medo dele seria a única vez na história da eternidade em que o filho ficaria sem ter comunhão com o Pai. É por isso que Jesus, quando está na cruz, ele grita: Deus meu, por que me desamparas? Por quê? Porque foi a única vez na eternidade que o filho não tinha comunhão com o Pai. E se Jesus, sendo Jesus, soou gotas de sangue, temendo ficar distante do Pai por alguns minutos, o que é que você está fazendo longe da presença dEle? O que é que você está fazendo querendo viver os seus sonhos, querendo viver a sua vida, correndo atrás de uma autopromoção? Cara, tudo isso é nada comparado ao que Ele tem para fazer na tua vida. Jesus então dá um grito na cruz e diz: está. Jesus grita na cruz: está consumado. Quando ele diz está consumado, algo poderoso acontece. Primeiro, o véu do templo se rasga, mas eu quero ir anteriormente a isso. Havia 2 ladrões na cruz, e um ladrão zombou dele, o outro ladrão falou: mestre, nós, cara, estamos aqui porque nós vacilamos, nós demos mole sim. Eu reconheço a minha culpabilidade, eu estou aqui porque eu mereço. Mas esse cara não. Cara, por favor, lembra-te de mim. Quando tu entrar lá com a tua galera, pro teu reino, cara, lembra de mim. Eu já até te chamei no Face lá, mandei um convite, me aceita lá. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus dá uma palavra para esse homem dizendo: ainda hoje estarás comigo aonde? No reino? No paraíso. Sabe o que Jesus estava dizendo, cara, por favor? Jesus estava dizendo para aquele cara o seguinte: Jesus estava dizendo para aquele cara: eu preciso andar para Apocalipse 2:7 com você. A Bíblia diz: olha, quem vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida. A árvore da vida está plantada. Onde é que a árvore da vida estava plantada? Aonde é que a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, estava plantada? No jardim do Éden. Sabe o que Deus estava dizendo através de Jesus para aquele homem que estava, e também para a humanidade? Jesus estava dizendo para aquele homem, cara, na cruz. Ele estava dizendo: sabe por que eu estou morto, eu estou morrendo aqui? Sabe por que eu larguei mão da minha glória? E eu estou aqui passando por tudo isso, estando separado do Pai. Há um propósito nisso. E sabe qual é o propósito? Eu estou levando a humanidade de volta para casa. Eu estou levando você, ladrão, de volta para o Éden, de volta para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. O pecado nos separou, mas a cruz nos posicionou. O primeiro Adão trouxe separação, mas o segundo Adão nos levou de volta para o lugar da origem. Por isso eu piro lendo Salmos 24, versículo 7. Eu imagino Jesus agora voltando para a eternidade. E enquanto Ele está subindo para a eternidade, talvez os mesmos querubins que estavam guardando o jardim quando houve a expulsão e fechou a porta, e aqueles querubins estavam lá protegendo para ninguém entrar mais naquele lugar da onde o homem foi expulso. E eu consigo visualizar isso, Jesus voltando. E enquanto Jesus está subindo,
Um olha para o outro e diz Salmos 24, versículo de número 7, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o outro olhou para o outro querubim talvez e disse: mas quem é esse Rei da Glória? E ele disse: é o Senhor, forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E quando Jesus entra pelos portais, Jesus diz: não precisa ter mais guarda, não precisa ter mais ninguém. A porta, não, abre a porta, pode abrir. João viu isso em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. João disse: eu vi uma porta aberta nos céus, e quem estava falando comigo era como uma voz de trombeta, e a voz dizia: oh meu Deus, a voz dizia: nova vida do Parque Fluminense, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Há um chamado para a igreja, e o chamado é voltarmos à presença do nosso Pai. Você quer criar raízes? Não crie raízes em uma denominação, crie raízes em Cristo Jesus. E faça parte de uma denominação, mas não se enraize em uma denominação, se enraize em Cristo Jesus e sirva em uma denominação. Há uma porta aberta. Por isso que em Hebreus capítulo 9, do 12 até o 16, Jesus, o escritor, vai dizer: ele entrou até o interior do véu. Ele foi o precursor, o sumo sacerdote. Ele entrou uma vez por todas. E ele diz, mais abaixo, que esse mesmo Jesus é o cara da nova. Alguém já se reuniu algum dia da semana, do mês, e já viu alguém aqui na frente dizer assim: pegai o pão, esse é o meu corpo que é partido. Já viu isso? Já ouviu alguém fazer isso? Já viu essa cerimônia alguma vez? Esse memorial: pegai todos o pão e comei. Esse é o cálice. Esse é o meu sangue. O meu sangue do que, gente? Esse é o meu sangue da nova aliança. Jesus estava dizendo: no Éden, Adão perdeu, por isso não havia intimidade. Mas na cruz, eu restaurei uma nova aliança. E se há aliança, também tem que ter intimidade. Será que você pode agradecer a Ele por isso? Será que você pode agradecer a Ele por isso? Se expresse do seu jeito. Seja grato a Ele, porque a porta do Éden foi aberta. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado. Obrigado por nos dar direitos.
a ter intimidade com o Abba outra vez. Obrigado. E é nesse lugar que nós precisamos ser plantados para criarmos raízes. Porque durante alguns anos da minha vida eu cresci no tráfico de drogas. O meu contexto foi esse. Com 7, 8 anos de idade, a contabilidade do tráfico era na minha casa. Meu cunhado era o segundo da comunidade onde eu morava porque o dono estava preso. Uns 15 anos de idade eu me envolvi por esse caminho. E eu me lembro, com 16 anos de idade, há um pastor lá que está lá até hoje, chamado Pastor Manuel Felipe. E a galera fica vendendo drogas aqui numa mesa. E ele está aqui nessa caixa até hoje. Se você lá, você vai ver ele entregando folheto. Quantas vezes eu chegava de fuzil na mão, na boca, ele gritava olhando para mim dizendo: Pastor Gilberlan, eu vejo você pregando a palavra para uma multidão de pessoas. Eu de fuzil chorava, porque a palavra sempre acha o seu lugar. Por isso eu não estou aqui. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. E eu quero também lembrar você as profecias que já foram liberadas sobre a tua vida. Eu não quero dar uma palavra profética para você. Eu queria aguçar no teu espírito, pedindo que o Espírito Santo te traga à memória aquilo que te traga esperança. Quando Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4,14, Timóteo, não despreze o dom que é em ti, pela qual te foi dado por profecia, pela imposição das mãos do presbítero ou do presbitério. Aquilo não era uma repreensão, Lucas, aquilo era, na verdade, Deus falando assim: Timóteo, nunca se esqueça na sua caminhada do que já foi dito da parte de Deus sobre você. Por isso que nós precisamos estar plantados na presença de Deus, como uma semente, para que nós possamos nos desenvolver e se tornar aquilo que Deus disse que nós seríamos. Por isso eu queria gastar um tempo com isso com você. Você é uma semente, e se você está sendo plantado na presença de Deus, você precisa entender que o nosso crescimento irá depender se você de fato está inserido na videira, mas também é se a videira está passando seiva para você. Estávamos em Paraty esses dias, eu e minha esposa, numa piscina, lá no hotel, e tinha uns galhos, e ela me perguntou por que aqueles estão tudo florescendo, e aquele ali não está florescendo. Eu falei: João 15. Eu falei: eu sei, mas por quê? E nós ficamos brincando ali, e eu achei aquelas árvores daninhas que fica sugando a energia, a vida daquela árvore. Por que eu estou falando isso para você? Porque é bem possível que você venha para o culto quinta, domingo, ou sei lá os dias das suas reuniões, e você vem para os cultos e ainda assim você não tem manifestado frutos. Como isso é possível? É simples. Você está na videira, mas a vida da videira, a seiva, não passa para você, porque não se trata sobre o quanto você tem de Deus, se trata sobre quanto Deus tem de você. Romanos 11:4 fala sobre a seiva. E você precisa entender esse contexto, porque é o Espírito Santo. Romanos 11:16 vai falar sobre a seiva.
E nós precisamos entender que é sobre quanto nós estamos se doando em prol dele. Por isso que há divergência. Todos estão reunidos no mesmo lugar, ouvindo as mesmas palavras, se alimentando do mesmo pão, nas mesmas reuniões. E porque alguns crescem tanto e outros ficam ainda cambaleando. A questão não é sobre o que nós estamos nos alimentando, é o que você está fazendo com o que Deus tem dado a você. Por isso a presença de Deus, na verdade, nós precisamos estar envolvidos nela, para que ela modele a nossa vida, para que alcancemos o padrão de vida que Ele disse que nós teríamos. Por isso, nós só queremos ter contato com a presença de Deus, ou quando estamos passando por uma situação muito difícil, e é por isso que alguns sempre ficam na prova, porque é o único meio que Deus achou de te trazer para perto. E existem aqueles, Lucas, que só vêm para a comunhão com Deus quando lhe dão uma oportunidade. Quando o zap toca dizendo, traz uma palavra, um louvor, no culto de jovens, sábado, pensa no homem crente. Sobe monte, desce monte, jejum, oração, Bíblia. Chega no dia, Deus usa, porque não é em si, é Ele que usa e faz, e acontece o que tem que acontecer no culto. E aí no dia seguinte, em vez de Ele manter a mesma chama acesa, de voltar para a mesa e comer do pão de novo, pão diário, não, Ele vive a vida dele normal, até o zap tocar de novo, dando uma nova oportunidade. E alguns acontece o seguinte, que Deus usa a vida dos pastores sem saber o que estão fazendo. Talvez é o cara que mais faz alguma coisa na igreja, e Deus vai e deixa esse cara de lado. O cara não prega mais, não canta mais, não toca mais. Resultado disso, desvio. Porque a motivação dele de ter uma comunhão plena com o Pai, não era de fato pelo Pai, é pela que o Pai poderia dar para ele. Ele queria ter uma aceitação através do serviço, ele nunca manifestou frutos. E a autoafirmação dele era pelo que ele fazia. Ele tentava demonstrar uma vida espiritual pelo que ele fazia. E eu tenho uma palavra para você: espiritualidade nada tem a ver com o teu serviço, cara. O que você faz não tem a ver apenas com o teu serviço. Você precisa entender que ser usado por Deus não é sinônimo de espiritualidade. Deu um nó na cabeça agora ou não? Ser usado por Deus nada tem a ver com uma vida espiritual. Se ser usado por Deus é sinônimo de espiritualidade, então, por favor, vamos parar agora e aplaudir a mula de Balaão, porque, nossa, ela era muito espiritual. Deus usa quem quer, como quer e na hora que quer. Por isso o livro Por que Tardo Pleno Avivamento, Leonardo Reveil, ele tem uma palavra dizendo que o púlpito pode ser uma vitrine onde eu vou expor os meus talentos. Mas o quartinho de oração, ele acaba com todo o exibicionismo. D.L. Moody diz que caráter é quem eu sou na escuridão. Sabe o que eu quero aqui? Não quero colocar um peso, não vim colocar um peso sobre você. Eu vim aqui para, se você se identificou com isso, que você possa se alinhar com a vontade de Deus. Por isso que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para ser usado, nós estamos aqui para dar frutos. Por isso que em João capítulo 8, versículo 32, durante muito tempo, quem aqui já pirou, assim como a Luma com essa música aí que arrebenta com a gente? Quem nunca ficou na crise de viver o Evangelho e ainda pecar? Viver o Evangelho e continuar vivendo a vida de pecado? João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes eu já dobrou meu joelho falando, Deus, eu não acredito, eu fiz de novo. Eu conheço a tua palavra e está escrito. Até que depois que eu fui entender que eu não conhecia a verdade,
A palavra conhecer na Bíblia é coito. Coito, no grego é coito, significa relacionamento íntimo. Por isso que em Gênesis 4, após a queda do homem, Gênesis 4 inicia dizendo que Adão conheceu Eva e Eva deu à luz. Calma aí. Eles viviam no Éden, eles pecaram juntos. Como é que Adão não conhecia Eva? Foi que eles tiveram relacionamento, quem está entendendo aqui? Íntimo. Gênesis 19, 2 anjos, de uma forma teofônica, batem na porta de Ló, querendo entrar. Os homens da cidade aparecem dizendo: nós queremos conhecer os varões que aí entraram. Conhecer. Ló falou: não, eu tenho 2 filhas que não conhecem varão ainda. O que Ló estava dizendo? Eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego a virgindade das minhas filhas, mas por favor, não se relacione com esses homens. Você lembra de um versículo conhecido, Oséias? O meu povo padece porque ele falta. E em Mateus capítulo 1, versículo do 18 até o 25, a história de Jesus, Maria fica grávida. E o último versículo diz: e José não conheceu a Maria até que Maria tivesse dado à luz. Versículo 18 aparece eles como noivos, mas eles não tinham se relacionado íntima. João 8,32. Conhecer não é saber o que está escrito. Vamos lá? Separa comigo aí, por favor. Conhecer, verdade vos libertará. Número 1, conhecer, já aprendemos. Número 2, verdade. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, o que é o verbo? O verbo é uma palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir palavra de Deus. Deixa eu correr. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a... Então a verdade não é uma condição, a verdade é uma pessoa, e ela se chama Jesus. Por isso que em Apocalipse capítulo de número 19, versículo 13, a Bíblia está falando sobre Jesus já de uma forma triunfante, e a Bíblia diz: as suas vestes estavam chapiscadas pelo sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Por isso, conhecer intimamente a palavra que é Jesus e o terceiro, o vos libertará, será resultado da intimidade que eu construo com Jesus, a palavra. Por isso que o vos libertará está relacionado ao fruto da sua intimidade. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: os frutos que você manifesta denuncia com quem você tem se relacionado. Eu vou repetir isso para você. Os frutos que nós manifestamos, isso é uma balança na minha jornada em Cristo. Os meus frutos me denunciam, apontam para mim com quem eu tenho me relacionado. Por isso, eu não me encanto com um bom sermão. Eu não me encanto se você toca, prega, canta, dança muito bem. Eu vou me encantar se nós caminharmos juntos e ao seu lado eu perceber que você está liberando frutos no Espírito. Porque quem se relaciona na carne pode ter um bom sermão, mas ele não pode ter um bom fruto. Por isso, quando eu manifesto, quando eu trato a Joyce de uma forma errada, eu falo: preciso voltar para o meu lugar secreto. Porque as agendas não irão suprir a minha comunhão e devoção com Jesus.
Posso ir um pouco mais além? Os cultos e as conferências não suprem o seu particular e o seu devocional com Ele. Não suprem. Não suprem. Por isso que em Mateus 7 se fala muito do versículo 21, não é? Senhor, mas eu curei, eu expulsei, eu fiz. E Jesus disse, cara, eu não te conheço, mas o contexto não é João 7, 21, o contexto começa lá no 17, 18, que ele começa a construir um pensamento dizendo, quer conhecer a árvore? Olhe os frutos. Aí lá embaixo ele já conta a conclusão, dizendo que naqueles dias alguns vão dizer, mas eu preguei nas maiores conferências. Ele vai dizer, mas eu não me vi em você. Ah, mas eu fazia tantas mobilizações com igreja na rua. Legal, mas eu não me vi em você. Poxa, eu fui nos presídios cuidar lá dos presos, a tua palavra diz. Ele falou, verdade que eu falei, mas enquanto você estava visitando os presos, eu não me vi em você. Não, mas eu até já livrei um homem que estava enrolado com fita crepe lá, com tiro no corpo, e os traficantes iam matar. Legal, mas eu não me vi em você. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada, cara. Não se trata sobre o que nós estamos fazendo, se trata pela qual motivação é que está impulsionando você a se mover como igreja. Paulo em 1 Coríntios 13 diz, ainda que você entregasse o seu corpo para ser queimado no fogo, e desse todas as suas riquezas aos pobres, se você não fizesse isso no amor, cara, de nada adiantou. Eu moro numa comunidade, cara. Nós nos mobilizamos lá dentro como igreja. O que você pensar, eu já vi, eu já fiz lá dentro. Jesus já usou a gente. De acabar de sair de um culto e pregar sobre amor, e acabar o culto e ir para um restaurante com a minha esposa para comer, e passar a galera batendo de madeira num rapaz. Tem como falar de amor e não viver o amor, cara? Não tem. Eu não tenho medo de traficantes. Eu falo isso de verdade, não importa a facção. Eu não tenho medo. Jesus me deu, Ele me forjou para isso. Essa é a minha área. Talvez alguns deles morrem e você fica feliz. Eu choro. Porque eu poderia ter feito alguma coisa pela vida desse menino e eu não fiz. Dia 25 agora vai ter uma ação nossa, uma mobilização lá na Maré. Montamos um altar de 6 horas queimando e a parte social funcionando. A galera lá, os doidos lá, Cantarina, a galera de São Paulo, do Rio, Carlão, vai invadir para cuidar do evangelismo lá na Maré com a gente. O Davi, que teve ontem com vocês, vai estar ministrando também, dentre outras pessoas. Mas qual é o propósito? O propósito é invadirmos a comunidade e trazer um choque de realidade. Lembra do Éden que eu falei? Deixa eu dar a última palavra para a gente encerrar. Quando Deus cria o homem, Gênesis 2, 7. Cria o homem do pó, do barro. Ele está dando uma dupla realidade para esse homem. A primeira é a realidade da terra, ele veio do pó. Mas a segunda realidade que Deus está dando ao homem é o ruach de Deus, o fôlego de vida. O fôlego de vida que Deus coloca dentro do homem, Ele está dando dupla realidade para esse homem. Gil, qual é a segunda realidade? A primeira é da terra, pó. A segunda realidade é que Ele está dizendo, eu estou colocando um pouquinho do céu aí dentro de você.
Por isso que Jesus, em Lucas, capítulo 17, diz: vão perguntar se o reino está ali, se o reino está lá no Chapadão, se o reino está em Caxias, se o reino está na Barra, se o reino está em Caxias. Não, cara, o reino não está nesses lugares. O reino estará dentro. Por isso que nós precisamos entender João capítulo 14, versículo 6. Quem é a porta que nos dá acessibilidade à realidade dos céus? Quem é? João 10, Jesus diz: eu sou a porta. O que é que você precisa entender? Que para acessarmos a realidade de Deus, aonde o trono de Deus habita, nós só iremos entrar através de uma porta, que essa porta se chama Jesus. E eu quero perguntar a você, se Jesus é a porta que nos dá acesso à realidade de Deus, e nós estamos com muita vontade de entrar por Apocalipse 4:1 e entrarmos dentro dessa realidade. Quem está comigo aqui? Agora eu quero perguntar a você, se nós da terra temos como acessar a realidade da eternidade de Deus, eu tenho uma boa nova para liberar sobre você. Os céus também estão doidos para invadir a terra. Você sabe como que os céus vão invadir a terra? Quem é a porta, ou qual é o portal que atrairá a realidade de Deus para a terra? Você sabe quem é? Bata no peito e diga: eu. Jesus é a porta que nos dá acessibilidade à realidade dele, mas nós somos a porta que iremos atrair a realidade de Deus e tocar a terra. Por isso que não dá mais para simplesmente fazer parte de um contexto denominacional apenas. O culto é para te empoderar com as verdades das Escrituras. Por isso você vem nas escolas, você vem nos cultos, nas escolas dominicais, nos cultos diários aqui na sua reunião. Isso é para te empoderar, para que você possa viver o equibalo lá fora. Os campos já estão prontos, gente. O Senhor da Seara diz: ore para que mande trabalhadores, equibalo. Equibalo significa chutados para fora, para sermos a igreja. Por isso eu quero orar com você. Mas eu queria hoje pessoas aqui na frente, somente pessoas que estejam dispostos hoje a assumir uma responsabilidade pela sua cidade. Pessoas que entenderam que não adianta querer culpar o Cabral, querer culpar o Lula, a Dilma, o PT. Isso não irá resolver o problema. Precisamos de alguém que vai entrar na cidade e dizer: eu me responsabilizo pelo que está acontecendo na minha cidade, porque a minha cidade é o meu Éden. E se Adão não governar o Éden como deveria governar, infelizmente haverá espaço para a serpente passear. Por isso eu queria chamar você aqui à frente. Somente você que está disposto a gastar a sua vida para ver os lugares aonde você mora sendo afetada com a realidade do reino de Deus. Fique em pé, quem quiser vem, por favor. Vamos orar. Há um chamado de Deus para nós hoje. Não, cara, o Brasil não vai mudar se Joaquim Barbosa vir como presidente. O Brasil não vai mudar se Bolsonaro ganhar e o militarismo invadir a rua. Não vai mudar. O Brasil não vai mudar se um pastor evangélico assumir a presidência. Não vai mudar. A mudança do Brasil não está no governo vindo de Brasília, está no governo real do nosso Abba. Deus tem me falado algo há alguns anos, e a palavra que Deus tem me direcionado é tempo de recrutarmos Neemias, homens e mulheres que estarão disponíveis e dispostos a renunciar os palácios para abraçar uma cidade em ruínas.
Eu tenho chorado nesses dias, cara, pelo que Deus está fazendo. E a minha oração e lágrimas é: Deus, não me deixe de fora do que você está fazendo. Deus, não me deixe de fora do que você está fazendo. Chegou a hora de nós desligarmos os telejornais. Chegou a hora de parar de ver os telejornais e saber como é que está a nossa cidade através dos telejornais. Chegou a hora de entrarmos para o lugar secreto e ouvir o que os céus estão dizendo sobre a nossa cidade. Chegou a hora de entrarmos nessas verdades. Eu não quero ficar de fora. Eu estou muito empolgado com o que Jesus está e irá fazer nesses últimos dias. Deixa eu ler algo com você. Vamos ler Bíblia com força agora. Olhe para mim e preste atenção nisso. No final, se quiser, eu dou essas anotações para você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber, com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. Os profetas, todos aqueles que... Você está entendendo isso? Os profetas desde o início da história vieram profetizando sobre um tempo que viria. E esse tempo é o que nós estamos inseridos hoje. E procuraram saber, os profetas procuraram saber em qual tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo. Ao predizer os sofrimentos de Cristo, teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam, quem faziam? Os profetas, não eram para o benefício deles, mas para o bem de vocês, para o nosso bem. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Deixa eu pular. Hebreus capítulo de número 11 agora. Hebreus capítulo 11, versículo 32, eu vou só encurtar. Até o 40, vai falar sobre os heróis da fé, o 11 inteiro. Mas do 32 começa a falar que esses homens arrancaram força da fraqueza, apagaram a força do fogo, desbarataram exércitos. Alguns deles tiveram chance de receber livramento na hora da morte, e eles não quiseram ser livrados, para que pudessem viver uma vida ainda melhor após a morte. Relata de Isaías que foi cerrado ao meio, homens que passaram fome, perseguição. Está falando da história desses homens. E a Bíblia diz que me faltaria tempo se fosse falar de Balaão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Gideão, de Davi. Quando chega no versículo de número 39 e 40, a Bíblia diz assim: porque creram, mas todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Esses homens deram a vida deles, eles morreram. Profetas que nós lemos agora em 1 Pedro, eles se doaram, e quando eles falaram o que nós estamos construindo hoje, nós queremos saber em qual tempo que essas profecias que nós estamos liberando, elas vão de acontecer. E Deus falou para esses profetas: vocês estão construindo para um tempo, mas vocês não vão provar daquilo que vocês estão plantando, como implantando semente. O que vai começar em você, não vai terminar em vocês.
Agora, nós lemos no versículo 39, dizendo que esses homens morreram sem receber a promessa. Versículo 40 de Hebreus 11. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco, repita comigo, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o que começou lá no início da história, o que Moisés fez, o que Davi fez, o que todos aqueles homens que você se encanta com as suas histórias na Bíblia, do Velho Testamento e até os dias de hoje, o que Gregório McNutt, agora o último profeta que morreu na nossa nação, o que esses homens vieram, Charles Finney, Daniel Nash, o que Billy Graham deixou, o que esses homens vieram construindo, eles trouxeram até aqui. Para quê? A Bíblia está dizendo que o que eles começaram depende agora do meu e do seu posicionamento para que a história venha a se fechar. Eu tenho chorado com isso, cara. Eu tenho chorado com isso. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: assim nós temos essa grande multidão, na tradução Ferreira de Almeida, uma grande multidão ou testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas estão ao nosso redor. Quem já leu isso? E essa é uma aplicação que nós fazemos dizendo: olha, cuidado na escola, porque a galera que é ímpio está observando o seu procedimento como crente. A Bíblia não está falando disso, cara. O contexto é o que os heróis da fé viveram. Tem como subir aqui 10 pessoas aqui em cima? Rapidinho. Os 10 que vêm rapidinho. Pode vir mais. Tem 5, 6, mais 4. Vem 4 rapidinho. Foi já. Faz um círculo aqui assim. Dê as mãos aqui, faça um círculo. A grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, na verdade sou eu nesses dias. E ao meu redor está Billy Graham, Gregório McNutt, Catherine Kuhlman, Débora, Davi, Sansão, Daniel Nash, Charles Finney. Esses heróis da fé estão ao nosso redor todos os dias. E quando eu saio de casa para ir para a escola, os feitos que esses homens fizeram estão me cercando todo dia dizendo: Gil, chegou a hora do teu turno. No nosso turno nós cumprimos. Agora chegou, Luma, o teu turno. Chegou o teu turno, Lucas. Chegou o teu turno, chegou o meu turno. E toda vez que nós saímos de casa, existe uma grande nuvem de testemunhas daquilo que aqueles homens viveram e fizeram. E é esse Espírito que está dizendo para nós: eu acredito em você. Cumpra o teu turno com perfeição. Não deixe passar a tua geração. Cumpra o teu turno, porque nós acreditamos em você. Obrigado, pode estar. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Nós estamos no nosso turno. E aquilo que Ele disse
disse que faria, nós iremos viver. Segura aí. Lucas capítulo 2, 22. É um período neotestamentário, segundo a teologia. Deus não havia falado com ninguém na terra durante 400 anos. Mas em meio a um tempo onde, segundo a teologia, Deus não havia falado com ninguém. Mas havia um coroinha, meu irmão, que estava no templo com o coração incendiado pela presença de Deus. O seu nome era Simeão. Simeão significa aquele que ouve. Em um período onde ninguém ouvia nada, Simeão estava ouvindo. E para cumprir a lei judaica, a lei mosaica, quando ele aparece com o menino Jesus com 8 dias para ser apresentado na circuncisão, quando Simeão olhou para o menino, Simeão falou: ai, cara, honra ele. Simeão levantou o menino Jesus e disse: Deus, você falou comigo sobre esses dias, e hoje você pode me matar, porque eu cumpri o meu turno. Eu apresentei o menino que haveria de vir. É esse aqui. Como é que em um tempo onde ninguém estava ouvindo, havia alguém que estava ouvindo o que os céus estavam dizendo? E ele entendeu, falou: é no meu turno. É no meu turno, cara. Nós não podemos ficar de fora, cara. Existe algo chegando no Brasil. Você não pode ficar de fora disso. Homens de diversos lugares do planeta Terra estão vindo para o Brasil para fazer parte daquilo que está para acontecer. Em 2013, a Cindy, lá no Canadá, começou a liberar uma palavra para o Brasil. Brasil! Brasil! Tivemos agora o relato do Mike Bickle, da casa de oração do IHOP. 19 anos que esse homem largou a liderança de um ministério jovem e foi se desenvolver em oração, e Deus deu a ele o IHOP. 19 anos que esse homem nunca largou a sua igreja local para ministrar em nenhuma outra igreja. E enquanto acontecia o intensivo em português esse ano lá, ele falou para a galera, Luna, ele falou para a galera que estava lá: o Brasil está prestes a viver o maior avivamento da história da igreja através da adoração. Ele falou: a adoração do Brasil vai trazer um impacto sobre o globo terrestre. A adoração no Brasil. E ele disse: vocês no Brasil precisam entender o que já foi disponibilizado para vocês. Há um avivamento chegando para o Brasil, e é a terceira onda que vai preceder a volta de Yeshua. E ele disse para a sua equipe com a galera, dizendo: mas o Brasil precisa entender para desfrutar desse avivamento que está para acontecer lá. 19 anos
que o Mike Bickle não prega nem na igreja do seu melhor amigo, mas as nações têm ido ao IHOP para ouvir o que aquele homem tem a dizer. Há uns 2 ou 3 meses atrás, Mike Bickle veio ao Brasil. Ele falou para o pessoal: eu preciso ir para o Brasil, eu preciso preparar o Brasil com uma palavra, para que eles possam desfrutar daquilo que está para acontecer lá. Ele veio a 6 cidades custeando a vinda dele. Ele veio nas igrejas e foi ele que entrou em contato com pastores aonde Deus mandou ele vir. Estava ontem falando sobre isso em Santa Cruz. Os irmãos da Quadrangular, que caminham com o Walter lá de Belém, que está no Rio agora, em Bangu. O Felipe, ele me disse: Gil, teve o Blen. O Blen, ele disse que é pai espiritual do Randy Clark. E ele esteve no Brasil agora, ele está sempre vindo para o Brasil agora. E ele também está custeando a vinda dele para o Brasil. E questionado por que ele está fazendo isso, ele disse: eu não quero ficar de fora do que está para acontecer no Brasil. Talvez para alguns aqui você não está nem aí, está nem entendendo, mas eu estou chorando todo dia. Eu não quero ficar de fora quando isso acontecer, cara. Por isso nós estamos plantados na presença dele. Por favor, esse chegou a hora. Se você orava 10 minutos, ore 12. Ore 13 minutos agora. Chegou o tempo de intensificarmos um pouco mais a nossa devoção a ele. Nós estamos prestes a viver Joel 2:28. Ele virá, ele virá, ele virá. Por isso eu queria deixar ele pegar você hoje. Deixa ele pegar você. Deixa ele pegar em você. É você e ele agora. Tempo chegou, é chegado o tempo. O tempo chegou, o tempo chegou, é chegado o teu tempo. O teu tempo chegou, o teu tempo chegou, é chegar o tempo. Mostra-me o que queres, o que esperas de mim. Mostra-me o que queres, o que esperas de mim. Eis-me aqui, pois o tempo chegou. O tempo chegou, é chegado o teu tempo. O
o que queres, o que queres, o que esperas. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui. Oh, o teu tempo chegou. O avivamento chegou. O avivamento chegou.
pois está dentro de mim. Está dentro de mim, sim. E é chegada a hora, eu vou pôr pra fora, pois está dentro de mim. Está dentro de mim. Eu vou pôr pra fora, aqui e agora, em tempo e fora de tempo, pois é chegado o tempo. Perceba algo hoje. Quando Deus decidiu criar uma adjuntora para Adão, Ele não procurou algo no Éden, Ele procurou dentro de Adão. Eva saiu de dentro de Adão. Por isso que o casamento é tornar duas partes uma única parte. Por isso que quando Ele tira Eva de Adão, você precisa entender que num casamento você só pode casar com alguém que saiu de dentro de você. Eva era parte de Adão. Deus então colocou Adão para dormir. Acredite ou não, mas Deus matou Adão. Tirou a costela de Adão e veio Eva, uma esposa, para cooperar com um encargo que o seu esposo desejava. Qual era o encargo? Adão exercendo governo, representando o reino de Deus sobre o Éden. João 19, está Jesus crucificado, dois ladrões ao lado, já falamos disso. Versículo 34 relata quando Jesus gritou: está consumado, e após o grito está consumado, Jesus morreu. Ou poderíamos dizer, Deus Pai colocou o Filho para dormir. Veio o soldado com uma lança e furou no lado da costela de Jesus. Quando ele fura a costela de Jesus, o segundo Adão, a Bíblia diz que sai sangue e água. Posso clarear esse pensamento para você? Deus Pai botou Adão para dormir, e quando acordou já tinha uma esposa preparada. Deus Pai colocou o Filho Jesus para dormir, morreu, e ao terceiro dia, quando ele levantou do sono, já havia uma noiva preparada, a igreja de Jesus. Entenda algo. Qual era o propósito de Eva no Éden? Auxiliar o propósito do seu marido. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja, ela ainda é noiva, mas o propósito dela é auxiliar o seu noivo no estabelecimento do reino de Deus na terra. Mas por que eu estou empolgado nesses dias? Porque será através desse derramamento do Espírito que nós iremos viver Apocalipse 19:7. A noiva vai estar pronta, vai estar ataviada, vai estar vestida para o grande dia. Por quê? Porque os atos de justiça, Apocalipse 19:7, os linhos, a roupa, o linho fino, que é o vestido da noiva, são os atos de justiça dos justos, dos santos. Ou seja, a presença será derramada, esse avivamento
Ele vai nos ensinar a viver uma vida de integridade e retidão perante o Pai, uma vida de justiça. Nós seremos justos, e os nossos atos de justiça irão ataviar a noiva para o dia do casamento. Porque eu estou empolgado? Eu estou empolgado porque nós estamos fazendo parte. Nós estamos fazendo parte. Nós estamos fazendo parte daquela comitiva. João capítulo 3, versículo 29. Os amigos do noivo. Nós estamos na frente liberando uma palavra dizendo: eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Eu vim aqui hoje para despertar a noiva e dizer: acorda do sono da indolência, porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Há um casamento prestes a acontecer, e eu tenho no meu espírito, assim como Simeão também tinha, vai ser nos nossos dias, vai ser no nosso turno, vai ser no nosso turno, vai ser, vai ser. 5 minutos só, rapidinho. Olhe para mim agora. O casamento judaico. O noivo não conhecia a noiva, porque o pai do noivo não permitia, da noiva. E então o que é que acontecia? Acontecia que era tido um acordo entre as famílias. E qual era o acordo? O acordo era, para que eles não se casassem sem ter conhecimento do que um ou outro gostava, era autorizado o noivo pegar um amigo, e esse amigo seria conhecido como o amigo do noivo. Esse amigo iria ouvir o noivo, ai meu Deus, iria ouvir o noivo e iria até a casa da noiva. E na casa da noiva, ele iria transmitir somente o que o noivo mandou falar para a noiva. E a noiva iria comunicar para o amigo. E o amigo iria para o noivo e iria dizer: olha, ela disse que não gosta de verde, que o casamento tem que ser branco e vermelho. Essa é o que a noiva disse. Aí o noivo dizia: vai lá e fala que eu vou fazer isso, isso, isso por ela. Aí o amigo vinha e falava: olha, noiva, o noivo disse que ele vai fazer assim, assim, assado. Qual era o erro? O erro era dizer: e disse mais. Ele não disse mais. Por isso há uma linha muito fina entre o amigo do noivo e a noiva. Por quê? Porque corre um grande risco da noiva se apaixonar pelo amigo. E aí, o amigo que deveria ser amigo está adulterando com a noiva do amigo. E quando se aproximava o casamento, o amigo do noivo e a noiva também tinha as suas 10 virgens. Aquela palavra das 10 virgens nada tem a ver com 10 noivas. Ali não era noiva, eram amigas da noiva, virgens. Como a noiva não conhecia a casa do noivo e nem o noivo a casa da noiva, então como é que era o dia do casamento? O noivo, a noiva, mandava 10 virgens à frente para poder aguardar que o amigo do noivo também viria se encontrar com ela, com a comitiva da vinda do noivo. E essas duas comitivas iriam se encontrar, e a amiga da noiva iria trazer a comitiva para a festa.
Sendo que no meio do caminho, a galera que deveria estar atento para o casamento estava dormindo e sem azeite. Mas louvado seja Deus, que Deus ainda tem os seus amigos que estão indo na frente dizendo: eis aí o noivo, eis aí o noivo. O noivo não está aqui, mas ele está vindo aí. Essa mensagem dizia o quê? Dizia o seguinte: quem não está preparado, se prepare, porque o amado das nossas almas acaba de chegar. Se levante do sono da indolência, porque o noivo está vindo e há um casamento para acontecer, e esse casamento será poderoso para a glória de Deus. O tempo chegou. O tempo chegou. O tempo chegou. É chegado o tempo. O tempo chegou. O tempo chegou. É chegado o noivo. É chegado o noivo. Se aproximando, está vindo o noivo. É chegado o tempo. O tempo chegou. O tempo chegou. Ele está chegando. Meu noivo és tu, meu noivo és tu, eu quero ajudá-lo. Jesus, meu noivo és tu, meu marido és tu, eu quero ajudá-lo. O que eu posso fazer por ti? Como posso ajudá-lo, Jesus? Estou aqui para te servir, sob a mesma missão que você. O que eu posso fazer por ti? Como posso ajudá-lo? Estou aqui para te servir, sob a mesma missão que você. Meu noivo és tu, meu marido és tu, e eu quero
Como posso ajudá-lo, Jesus? Estou aqui para te servir, sob a mesma missão que você. O que eu posso fazer por ti? Como posso ajudá-lo? Estou aqui para te servir. Eu me submeto a você. No que quer que vais fazer, no que quer que vais fazer, eu te peço, me deixe ajudá-lo. No que quer que vais fazer, no que quer que vais fazer, eu fui feita para ajudar você. Pode contar comigo. Eu me submeto ao teu chamado. O teu propósito é também o meu. Me diga como eu posso ajudá-lo. Eu quero te servir, ó Deus. Fui feita para ajudar você, pois meu noivo és tu, meu marido és tu. Quero ajudá-lo. Me deixe fazer parte do que quer que vais fazer, do que quer que vais fazer, pois o tempo é chegado, eu sei. O teu tempo é chegado. Teu amigo me avisou, eu mal posso esperá-lo. O teu tempo é chegado, e eu só tenho olhos pra você. Estou apaixonado, eu mal posso esperá-lo. Quero ajudá-lo no que quer que vais fazer. Apaixonada por você. Teu propósito é também o meu. Estou aqui pra te servir.